hoje venho a te pedir tua presença. Se tenho falhado contigo, vem me perdoar. As pedras que há no caminho e também espinhos que ferem meus pés, isto é prova que estou caminhando, Senhor. Subindo e descendo montes, cortando horizonte. Para alcançar a tua glória é preciso lutar. Já coloquei mão no arado, não olho para trás, eu vou chegar. O Senhor já me deu promessas onde vou morar. Não dá pra desistir, não dá para ficar, não dá pra desanimar. Eu tenho que correr, eu não posso parar, eu tenho que chegar lá. Nasci para vencer, eu não posso perder, sou um vencedor. O inimigo sai da frente, porque vai um crente cheio de poder. Sei que há barreiras em minha frente. Não temo, Ele está comigo, já me prometeu. Jesus, o grande general de batalha, nunca perdeu. Vence a guerra e nos dá forças para vencer o mal. Não dá para desistir, não dá para ficar, não dá para desanimar. Eu tenho que correr, eu não posso parar, eu tenho que chegar lá. Nasci para vencer, eu não posso perder, sou um vencedor. O inimigo sai da frente, porque vai um crente cheio de poder. Não dá para desistir, não dá para ficar, não dá para desanimar. Eu tenho que correr, eu não posso parar, eu tenho que chegar lá. Nasci para vencer, eu não posso perder, sou um vencedor. O inimigo sai da frente, porque vai um crente cheio de poder. Senhor Deus, estamos aqui nesta manhã, Senhor, manhã que nos promete muito em Sua palavra, estando certo de Deus para qualquer coisa, Senhor, na dependência gloriosa do Teu Espírito, que nos deu energias e força para estar neste lugar. É uma honra para nós vir à casa de Deus. Então, nesta manhã eu sou honrado. Honra é coisa própria, é mérito próprio. Então, é uma bênção, Senhor, poder estar neste lugar, deixando nossos lares, nossos afazeres, como fazemos na quarta, na quinta, na sexta, como fazemos, enfim, todos os momentos que nos é necessário estar neste lugar.
Pedimos que o Senhor nos dê força para isso, nos dê energia, o Senhor nos dê predisposição, Senhor. Como o profeta diz que quando Jesus vier, o melhor lugar que ele deve achar a igreja é no seu posto do dever. E o posto do dever da noiva é sua palavra, é na igreja. Como ele diz na mensagem, uma palavra à igreja, que se Deus está em seu coração, você quase não dá conta de esperar essas portas abrir para entrar e ter companheirismo com seus irmãos em torno da palavra de Deus. Pai, ajuda-nos e abençoa. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos ajude. Vamos ler o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Graças a Deus. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, Que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. contudo pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. todos, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Deus abençoe. Assentai, irmãos. Davi admirava o nome do Senhor. Quão admirável é o teu nome. Em verdade é uma coisa muito gloriosa para quem tem revelação da palavra. As religiões levam as pessoas fora do nome, a separarem deste nome. Mas a revelação leva as pessoas a aproximarem deste nome. A revelação é tudo para aqueles que desejam o céu, desejam a graça de Deus. A revelação, conhecer o nome de Jesus, todo mundo conhece. Até o mundo pagão sabe que Jesus é Salvador. Agora, tê-lo assim em estima no coração, isso aí é algo mais. Isso aí depende de Deus. Não é fácil. É uma coisa que eu me alegro, é de eu poder contemplar as coisas de Deus assim de uma maneira tão simples, como o profeta ensina. Na mensagem, Uma Igreja Enganada pelo Mundo, o profeta disse: se você não vem na igreja, Deus encerrou contigo. É alguma coisa que te enganou. A mensagem é uma igreja enganada pelo mundo. Então, a igreja é o meio pelo qual Deus
deixou para que nós pudéssemos ter companheirismo com Ele, através de todos os louvores, da Santa Ceia, do lava-pés, do ensinamento, da pregação. Então essas coisas faz parte da palavra, está no plano de Deus. Agora o que acontece é que muitas vezes o diabo entra no meio da igreja. Ele entra e as pessoas mais fracas que tem, ele vai levando. Vai fazendo uma confusão na mente delas, vão entendendo diferente. Agora, é por isso que a gente tem que estar seguro na palavra. E que muitas das vezes você não pode parar para ouvir nem seus próprios pensamentos. Você encontra isso na mensagem A Maior Batalha. Que o diabo vem na pessoa, a maior batalha não é um campo de concentração de guerra, mas é a mente da pessoa. Agora mesmo há muitas batalhas aqui dentro da igreja, muitas inflexibilidades. O inimigo, ele procura entrar por pensamentos bestas, uma coisa e outra. Então é uma batalha. E as pessoas mais fracas, elas param e obedecem, elas ouvem isso aí. De vez em quando alguém diz, há pouco tempo eu atendi um caso lá no Jataí de um rapaz, que ele disse que via voz, ouvia voz, e olhando uma vez no espelho, disse que viu um monstro atrás dele, era assombrado, uma coisa assim, quer dizer, então, parece uma coisa me fala, alguém me diz, tal, e essas coisas vai arrastando-os. E desde que a pessoa não está segura na revelação, ele sempre está à mercê do inimigo. Ele sempre está à vontade. Agora, quando a pessoa ela está na palavra e ela é revelada, e ela é uma pessoa sadia na fé. Paulo diz, sãos na fé, e que sejam sãos na fé. Então, quando a pessoa é sadio na fé, então, luta todos têm, mas eles têm algo em si que sabe defender dessas coisas. Há um potencial que o diabo nunca conseguiu apanhá-los em nada. Conversando com o irmão essa semana ali na Barra do Bungre, aí ele me começou a contar umas coisas assim, particularidade dele. Não, irmão, isso aí não é assim nesse lado. O que acontece é o seguinte, que qualquer um ser humano, ele passa por isso. Agora, só tem uma coisa, que ele não admite aquilo. Porque a nossa mente capta uma coisa. Quando a nossa mente capta, aquilo tem penetração. Há 5 entradas no corpo, como há 5 entradas no espírito. E 2 na alma. Então você vê uma coisa, aquilo você viu. Uma das entradas do corpo é visão. Então, após a visão, nós temos o sentido do espírito, que é chamado de imaginação. Então, aquilo que você vê, logo você começa a imaginar, porque vai aprofundando no homem, vai tendo penetração. Depois que aquilo vai para a imaginação, então desce para o raciocínio, que é outra entrada do espírito. E se você vai admitindo, aquilo vai tomando conta. Quando pensa que não, aquilo passa pelo seu tato, seu afeto, a sua memória, que é uma das entradas do espírito. Aí vem para a razão, afeto, aí já tomou o corpo inteiro, aquilo já está para aquilo mesmo. Quando nós temos acontece qualquer coisa, então aquilo vem no nosso raciocínio. Então aí nós temos um poder de escolha. Nós temos aí o poder. Você tem poder decisório ali. Se você pode aceitar, dizer sim ou dizer não. Você pode admitir ou você pode expulsar aquilo. Agora, quando nós encontramos assim na palavra, de uma maneira sadia, quando essas coisas chegam, logo há uma outra força que expulsa aquilo, não admite. Aí então é travada uma batalha, uma guerra. E é disso que o profeta chamou a maior batalha jamais pelejada. Em tudo.
Sempre há uma batalha do bem e do mal, dos dois homens em si. O homem interior e o homem exterior. Eles estão os dois, eles vivem em afronta, eles vivem em choque. É um verdadeiro paradoxo. Agora, por outro lado, a vida humana só tem sentido por causa disso. Porque a vida humana sem as forças do mal, ela não tinha sentido. Tem que existir essa força oposta, porque aí testa em que material nós somos. Aí testa da onde viemos e para onde nós vamos. Essas coisas é aqui mesmo que acontecem. Então, muitas das vezes acontecem certas coisas que você diz, oh meu Deus, e agora? Aí você para, você ora, você pede a Deus, e aquilo parece que Deus passa ali um apagador naquele quadro negro ali, e tudo começa de novo. A vida é assim, tudo começa de novo. Então, nunca nós devemos parar para atender nossos próprios sentimentos, nossas próprias maneiras de ver as coisas. Porque aquelas pessoas que fizeram aquilo com Jesus, elas não fizeram aquilo de uma maneira sarcástica, não. Elas fizeram ali na maior sinceridade, que em verdade ele é um homem que quer ser igual a Deus, como está em João capítulo 10. Eles apanharam em pedra. Jesus disse, me apedreja por causa das boas obras. Eles disseram, não, porque sendo tu homem quer fazer semelhante a Deus. Então essa questão da Trindade sempre foi um choque. E então, quando a revelação vem, é por isso, irmãos, que sem o novo nascimento, ninguém é capaz de chegar no céu. Porque a pessoa que não tem o novo nascimento, ela tem aquelas velhas coisas, aqueles velhos costumes da vida. Elas nunca conseguem alcançar uma vitória sobre os seus próprios defeitos. Elas nunca conseguem alcançar um êxito dentro do seu próprio mundo. Dentro de si, elas sempre veem, isso aqui compreende? Agora, quando nós nascemos de novo, aquelas coisas velhas acabam, aquilo deixa de existir. Aquilo não está nem na memória de Deus mais. Tudo começa a partir do seu nascimento na palavra. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Só podemos ver o reino dos céus quando nós nascemos de novo. Nascemos no Evangelho. Então o Espírito de Deus toma conta de nossas vidas. Aí então nós somos um vaso separado para o Senhor e para o seu trabalho. E o que vai mostrar isso é que nunca mais, a prova do novo nascimento é de que nunca mais o diabo te usa para nada. Morreu para as coisas demônicas. Quando uma pessoa está na igreja, batizada, toma a ceia, e ela começa a fazer aquelas obras que não é de acordo com a revelação da palavra, você já sabe qual é o espírito que está na pessoa. Você não pode ser criança a respeito disso. Porque o espírito que habita em nós é o espírito, ele é santo, ele é puro. É pureza, não é o espírito imundo. Ele é o espírito puro. Então, ele foi nos dado para que nós pudéssemos ter paz, sossego, tranquilidade e vencer. Vencer tudo. De uma maneira positiva na palavra. Como nós vemos que cada santo do Senhor, cada irmão fiel, na Bíblia, ele teve uma parte, ele foi humano, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, mas tem uma coisa, o diabo nunca pôde se andar com eles. O diabo nunca pôde. O diabo tem parte no ser humano até que ele nasça de novo.
Ali acabou, ali agora ele não pode mais. Encerrou o papo. Porque agora você está dentro de Cristo, você está no reino dele, você está dentro do reino de Cristo. Então você não pertence mais àquele reino das trevas. Você é uma pessoa adquirida. Você não pode mais falar mal de ninguém. Você é uma pessoa que agora é consagrado para Deus. Você agora não é uma pessoa que, esses tempos atrás, estava vindo uma pessoa dizer que ia matar um outro, um crente, dizendo que ia matar uma outra pessoa. Essa pessoa nunca passou pelo novo nascimento. Ela carrega uma Bíblia, é até crente, mas ela não é fruto do Espírito. O ensinamento de Jesus nunca ensinou isto para a sua igreja. Ele nunca ensinou a imundícia, ele ensinou a pureza para a igreja. E a pessoa que é nascida de novo, ela anda com temor. Ela anda em obediência a Deus. Em que as fraquezas próprias da carne nunca vai atingir o lado espiritual. O profeta diz, aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve muitos empecilhos, muitos problemas, mas a sua fé não. Paulo passou por muitos problemas, foi preso, comeu pão podre. O profeta disse que ali na cadeia, toda cheia de aranha por cima, as baratas passavam por cima dele, aqueles ratos ali, e aquele homem ali preso. Mas tem uma coisa, eles podiam prender a carne de Paulo, mas nunca Paulo dava lugar ao diabo. Quando eles queriam fazer uma das maiores injustiças com ele, o anjo de Deus chegou e abriu a cadeia. Como no caso de Pedro, no caso de Paulo ali no mar, quando o anjo chegou e mostrou para ele o quadro, que não iam naufragar. Então, na Bíblia, quando nós vemos que os filhos de Deus há de cometer um ato, há de cometer uma coisa contra a palavra, logo Deus intervia, mandando um anjo naquele sentido, para ajudar a pessoa. Logo, um anjo era enviado. E o anjo chegava e dizia, não temas, que eu sou enviado da parte de Deus para falar contigo. Sempre foi assim. E sempre será assim. Esta é a maneira de Deus atuar, é o programa de Deus. Então isso só nos dá segurança. O diabo não pode se ir andar com uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Isso é frontalmente contra a revelação da palavra. Quando o diabo chegou falando na mente do profeta, cadê seu Deus? Você ora pelos outros e é curado. Você já ressuscitou 5 mortos no seu ministério. Aí está a sua esposa que você muito ama, sua filhinha de 8 meses. Faz uma oração por ela, vamos ver, cadê o seu Deus? E você ainda vai pregar, dizer que esse Deus é bom? Até aí o diabo pôde falar na mente do profeta. Mas aquilo nunca teve força. E quando então o profeta disse, eu ia dirigindo, quando o diabo veio em cima de mim, falando essas coisas e dizendo para mim as verdades. Olha o quanto você amava sua esposa, que bela mulher era ela. Tão carinhosa essa esposa sua. E agora você é um charlatão religioso. Faz uma reza, uma oração por ela, ressuscita ela. Ele disse, naquela hora, veio uma fagulha de vida eterna lá do céu. Parece que aquilo veio assim diretamente ao meu coração. E eu disse, glória a Deus, o Senhor tomou, saia de mim, inimigo, saia de mim, Satanás. Ele disse, eu bati a mão no meu volante. E disse, saia de mim. Além de levar a esposa dele e a filha,
Agora queria tirá-lo da palavra. Mas ele não parou, o profeta. Ele era nascido de novo, ele tinha um novo nascimento. Ele não parou para ouvir o diabo falar no seu consciente, subconsciente. Ele soube discernir que aquilo não vinha de Deus, aquela coisa. E ele disse, e tudo que o diabo me falou era verdade. Dizem aí que o diabo só fala mentira. Isso é um engano. E a noiva não crê no engano. O diabo, ele só faz o trabalho errado dele porque ele vem com a mentira, com a verdade. O que quer dizer a palavra mentira? A mentira quer dizer a verdade mal apresentada, ou o verso da verdade. Isso é o que é a mentira. Então, ele inverte. E quando você ouve uma pessoa dizer, mas tal coisa é assim, assim. Você que tem o Espírito Santo, você sabe, você tem um discernimento. Você já não vive mais pela experiência de ninguém. Você tem a sua experiência. Você tem a sua experiência. Você não vive mais pelo que os outros dizem. Você anda de valor em valor. Compreende? Você tem algo de Deus dentro de você e que não te deixa de maneira alguma você ceder. Há uma segurança dentro de cada um. Um posse de segurança. E isso é que nos estabelece como filhos e filhas de Deus, numa era maligna como esta, onde nós podemos brilhar como os astros celestiais. Vamos continuar lendo a mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Aquele pequeno pregador, 2x4, se levantou ali chamado Pedro e disse: vós homens de Judeia, vós que habitais, vós homens de Jerusalém, habitantes de Judeia, ser-vos isto notório. Prestai ouvidos a minhas palavras. Estes não estão embriagados, mas é o que a Escritura diz que seria. Esta é a luz, esta é a palavra sendo manifesta, amém. E o mesmo acontece hoje, eles fazem como aqueles fizeram antes, se distanciaram, maneando a cabeça e diz, deixa-os. O cego guiando o cego, ambos cairão no buraco. Se necessita da vida de Cristo para trazer a palavra da vida e a vindicação, Deus em carne. Se necessita da palavra, necessita do Espírito para operar a palavra de Deus. Agora, quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, agora veja, Marcos 16, sua última comissão a todo mundo. Isto ainda não tem chegado lá, o ver, todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, mas aquele que não crê, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eles estreitarão as mãos, eles serão bons membros de igreja, não. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que distância! Toda criatura, quanto? Todo mundo, até que ele venha outra vez. E esses sinais seguirão aos que crerem em mim, e as obras que eu faço também vós as farão, maior ainda, pois eu vou para meu Pai. Como podemos andar longe disso é mais do que eu posso dizer. Estamos em mais trevas agora do que eles estavam. Agora tenho somente mais 2 versículos aqui. Estamos
Estamos em mais treva do que eles estavam. Essa caneta. Do que eles estavam. Eu sei que eu cansei a vocês aí fora mais ou menos 1h30, mas as fitas continuarão ligadas lá dentro, vê? Eles estão em mais trevas do que nós. Eu fiz uma lista, porque a igreja nesse clarão está enganada. Parece que para elas é a verdade. Agora, não disse Jesus em Mateus 24, que nos últimos dias enganaria, se possível for, os próprios escolhidos? Lá estaria um grupo de eleitos que vinham para fazer a igreja nesses últimos dias. E essas organizações que ele chama a sua verdade, seria tão parecida com a coisa real, que enganaria os próprios escolhidos, mesmo os pentecostais. Enganaria aos próprios escolhidos aí. Compreende? Os movimentos religiosos, anti-palavra, paralelo à palavra, que em verdade, para quem está no cabaré, nas pingas, nos vícios, é muito melhor estar numa denominação dessa, no tocante à carne, porque pelo menos ele não está destruindo o seu corpo com veneno, com nicotina, destruindo o seu próprio organismo, compreende? Mas que em relação à revelação, isso não tem sentido nenhum, a condenação se torna pior. O irmão Brana diz, um grupo de irmãos que vieram para a igreja, quando eu disse que nós íamos ter um filho, e veio Rebeca, logo eles deixaram a igreja e voltou para a mesma denominação que eles estavam. Mesmo redil, deixando de crer na palavra para voltar aos seus costumes. A pessoa acostuma com determinadas coisas. Agora, o eleito, a única coisa que agrada a ele é a palavra. Ele não quer saber nada de movimento religioso. Ele quer ver sua vida na palavra, certos de Deus, de que aquele que fez a promessa também é poderoso para cumprir. Agora vocês sabem, você não vai tomar o pentecostal e enganá-lo com alguma doutrina metodista. Você não dirá a ele aquilo. Ele sabe melhor, você não enganaria algum batista com a doutrina luterana também. Você tampouco receberia a mensagem, enganar a mensagem para nesta palavra com alguma doutrina pentecostal falsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas essas coisas, desse jeito, lá de volta em seus credos que eles têm naquela organização programada, não é possível. Você nunca os enganaria, porque os eleitos não seriam enganados. Mateus 24. Então não é caos que você vai pegar um assembleano e fazer ele crer na doutrina metodista, quando eles não crerem nos dons pentecostais. Você não tem como levar um metodista a crer numa coisa assim como os católicos, que é a maneira de rezar para Maria e acender vela, essas bobagens todas. Eles não fazem isso, eles já têm mais um pouco de luz, mas aí está também um eleito revelado, como diz o profeta. A denominação não tem como enganá-los com Pai, Filho e Espírito Santo. Para o eleito, não quer dizer pessoas que estão no tabernáculo, estiveram no tabernáculo, porque nem todos que estão aí é batizado com o Espírito Santo, compreende? Qualquer denominação serve para eles, qualquer movimento religioso eles vão, assistem culto em todo lugar para eles, e glorificam, e participam e tal. Para eles está bom, falou em Deus lá para eles. Você está entendendo? Falou em Deus. Mas o eleito não, ele não é assim de maneira alguma. O eleito, a única coisa que satisfaz ele é a palavra. Assim diz o Senhor. As outras coisas, tudo coisas que não têm sentido de maneira alguma. Compreende? A palavra, cada dia que passa, ela se torna mais verdade para nós. No dia que eu criei, ela era verdade.
nas nossas vidas. Não é mais uma sensação, uma coisa assim, é a vida vivida. É a vida vivida que está no crente. Então, disso é que vem a vida. O bode sempre conduz a ovelha para a matância. Você tem visto isso nos matadouros? Aqueles bodes correrá até ali, guia as ovelhas, logo ele pula para fora e deixa a ovelha entrar. Isto é o que ele faz. Foram os bodes que foram os bodes que conduziram a Jesus, o cordeiro, para a matança, os bodes romanos. Isto é certo, são os bodes denominacionais, hoje que conduz as ovelhas inocentes para a matança, colocando a si mesmo seus nomes aí em livros. Eles estão liquidados, aquilo é a marca da besta. Eu falo em nome de Jesus. Eu seguirei isto por todo o tempo, isto é verdade. Eles estão de volta à marca da besta. Agora, Mateus 24, 24 é o versículo que ele está lendo aqui. Os dois espíritos estariam tão unidos nos últimos dias que, se possível for, enganariam os próprios escolhidos. Uma denominação não engana o escolhido mais. Ela não tem como. Mas então aí começa a surgir coisas novas. Vai surgindo isso, surgindo aquilo, para então confundir as pessoas. Confundirem as pessoas. Imitando a fé, compreende? Até dizendo que crê, mas como que a pessoa crê e não tem fruto? Como que a pessoa crê e não vive a palavra? Irmãos, o eleito ele não para ouvir essas coisas. Ele não tem tempo mais para isso. O mais encarado a escuridão do momento, não continuamos a ver a luz através do qual está brilhando. Quão agradecidos somos. Ouça atentamente, temos visto a luz, sua palavra que ele prometeu para estes dias, prova, vindica a luz da hora. Eu estou muito feliz, não há nada mais de errado, glória a Deus. Aqui não muito tempo atrás, o ministro estava dizendo que ele estava na Flórida, e ele tinha o seu carro, creio que era o Chevrolet, e ele apagou. E lá ele não conseguiu consertá-lo. Então ele foi à garagem e um pequeno mecânico, velho mecânico, entrou debaixo do carro, subia no carro, resmungava ao redor e ele não conseguia consertá-lo. E ele tentava algo mais, e isso não dava certo. E ele colocou um gerador e colocou isso, colocou parafuso e colocava cabos, e ele não conseguiu fazer a coisa funcionar. E ele simplesmente não conseguia fazer aquilo trabalhar. Finalmente, um homem bem vestido entrou a ele e disse: posso dar-lhes algum conselho? O mecânico teve suficientemente senso para dizer: sim, senhor. Agora você nota que capacidade ele teve, aquele mecânico. Compreende? Quando o homem perguntou, ele disse: sim, senhor. O profeta disse: ele teve suficientemente capacidade para dizer. E ele disse: você toma isso e põe em outro lugar. Ponha isso em conjunto outra vez, experimente. E ele tomou isso outra vez e pôs em seu lugar, e ali se arrancou. O pequeno mecânico voltou e disse: ouça, quem é você? Ele era o engenheiro-chefe da General Motors e ele havia feito o automóvel. E foi ele quem o desenhou. Foi ele quem o desenhou. Então, ele podia saber como ele funcionava. Quem é que desenhou você? Quem é que nos fez? O que nós somos? Você precisa saber o que você é. O que é que nós somos? Existe uma coisa mais nítida do que a semelhança da pessoa? A imagem e semelhança? Hein? É a coisa mais nítida. E Deus é o verbo se fez carne. E habitou no meio dos anjos, lá no céu.
Não é verdade? Mas houve a necessidade desse verbo habitar no nosso meio, em nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui. O que era lá agora fez a carne, e esse verbo era desde o princípio. Nada foi feito sem ele. Tudo que foi feito por intermédio dele. E ele armou a sua tenda no nosso meio. Então hoje nós podemos ter fraternidade com ele. Nós podemos aproximá-lo. Ouça atentamente. Temos visto a luz. Aqui não muito tempo. O mecânico disse, quem é o senhor? Ele disse, eu sou engenheiro da General Motors, que desenhei esse carro. Amém. Somente deixa a corrente, corre através disso. Agora olha isso funcionar. Põe a fé em sua palavra, prometida, e correrá através. Você verá como isto funciona. Ele planejou a coisa. Uma pessoa muito conhecidíssima chegou em Quirinópolis. Vocês devem ter ouvido o pastor Joaquim dar um aviso a semana atrasada no rádio, até citou o meu nome naquele programa, pela Rádio Anguera. Alguém ouviu aquele programa, aquele anúncio? Então o motivo chegou alguém, 2, 3 pastores, conhecido da gente, muito, chegou em Quirinópolis, porque a gente dá os endereços. Quirinópolis está a 290 quilômetros de Goiânia. Então chegou em Quirinópolis, lá na casa do irmão, e perguntou se era da mensagem. Disse que era. Pois é, então agora eu morava em Curitiba e mudei para Goiânia, e o pastor Joaquim está me entregando aqui o interior de Goiás todinho para eu tomar conta. Eu vou assumir. Eu sou supervisor agora do estado de Goiás, aqui do interior. Ele vai assumir a capital, ele é da capital, e me entregou o interior aqui. E eu vim, então, em comissão dele, para nós abrir um salão aqui, os irmãos estão conosco. Quantos irmãos tem aqui? Aí o irmão ficou assim, desapontado, e disse, irmão, o que houve com o pastor Juvenal? Irmão, não, o pastor Juvenal é de Mato Grosso, agora ele não pode vir aqui mais não, agora cada pastor vai ficar só no seu estado. Aqui é outro estado, ele não pode entrar aqui mais não. Aí o irmão ficou meio preocupado e falou, irmão, vou telefonar para ele, porque essas coisas eu não entendo. Não, mas não precisa telefonar para ele não, porque o que acontece e tal, e tentando fazer alguma coisa, dizendo que o pastor Joaquim tinha mandado ali para determinada missão. Olha, irmãos, isso é pessoas que não têm uma sombra. Então me telefona, o irmão me telefona, depois foi embora, pastor, mas o que houve que o senhor não veio mais dar assistência para nós aqui, estamos tão bem, já há muitos anos e tal. Eu falei, irmão, não estou sabendo de nada. Não, agora e tal, irmão, mas é hora do irmão saber quem é o seu pastor. Você vai crer em todo mundo que chega aí? Mas ele falou, mas não é possível, eu tenho orado tanto a Deus para me livrar do diabo, será que ele acertou com minha casa agora? Falou, irmão, nós conversa quando eu for lá. Então, ele sai de lugar em lugar, usando o nome de alguém que tem prestígio, certamente é porque eles não têm prestígio. Compreende? Para então querer levar os irmãos, e ali fala de todo mundo, fala de pastor, sabe a vida de tudo quanto é pastor, e xinga pastor, é uma coisa terrível, é um demônio, é uma desgraça ali. Você entendeu? Esses grupos só sabem, tudo que sai da palavra, da revelação, eles só sabem falar mal de pastor e mais nada, igual a igreja do véu, só sabe falar mal. Logo que não tem uma palavra para ensinar a verdadeira palavra, então eles procuram algum meio. Mas Paulo diz, essas coisas devem acontecer. Uns que pregam até por invejas e porfia. O importante é que o evangelho seja pregado. Compreende? Então, é o tipo de coisa que... Em vários lugares tem acontecido isso. Esses, onde a gente dá os avisos, então eles anotam o endereço e vão lá, e chega lá, se identifica. Compreende? São coisas que acontecem.
E o diabo vai agindo. Aqui e acolá eles fazem um grupo. Depois que não tem condição, aí eles partem para outro tipo de coisa, para afronta, para falatório. No Nordeste, esse mesmo amado pessoas, esse mesmo amado obreiro, querido obreiro, preparou um grupo do pastor César para até armado. Quando o pastor chegou para dirigir o culto, eles não permitiram, escoraram ele lá, que ele teve que ligar o seu carro e sair depressa dali. Compreende? Ele sabe tramar a pessoa. Chega como de mansamente, ô irmão, graças a Deus e tudo. Aí começa. É hora, o diabo vai usar tudo que ele pode. E ele deve usar mesmo. Ele tem que usar tudo o que ele pode para poder fazer o que ele quer. Mas nós vivemos a vontade perfeita de Deus. E o diabo nunca alcançará a vontade perfeita de Deus. A denominação nunca alcançará a vontade perfeita de Deus. Esta vontade perfeita, ela é revelada para os filhos de Deus em sua palavra antes da fundação do mundo. São aqueles que são chamados por seu decreto. E eles estão na dependência de Deus. E é quem fala mais o nome do irmão Brando. E é quem na hora que chega fala mais o nome do pastor Joaquim, são eles. Compreende? É quem sai fazendo tudo. O comunismo é quem mais fala em liberdade. É quem mais fala em santidade. E você nota que eles conhecem a mecânica. Isso está em Mateus 24, 24. O irmão Branham está dizendo aqui que não é os grupos, que o luterano não pode ser enganado, um pentecostes não pode ser enganado pelo luterano, que eles creem que há os dons, os luteranos não creem. Então, aí ele diz, os denominacionais, os pentecostais, eles não podem enganar mais a noiva com batismo pagão, batismo romano pagão, mas esses grupos que conhecem a mecânica, eles sabem como, eles conhecem o profeta. Agora vamos ver se vai ter galardão de profeta. Vamos ver se tem. O profeta não é culpado dessas heresias aí não. Quando acusaram o irmão Branham ali sobre casamento espiritual, o que foi que o irmão Branham, qual foi a resposta dele? Quando escreveram a carta dizendo sobre o ensinamento que ele tinha dado numa convenção sobre casamento espiritual, ele disse, irmãos, eu não sou culpado dessa heresia que estão ensinando aí não. Eu amo a mensagem, eu amo a mensagem. A pessoa que ama a mensagem, ele está aí na igreja obedecendo, ouvindo a mensagem. O resto é espírito religioso, é fantasia. O resto é vontade permissiva. A vontade própria de Deus é que nós sejamos o quê? Um grupo amorosos e dóceis. Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafos 39. A mensagem antiga, esta nova é 86. Parágrafo 86, uma palavra à igreja, ele diz o que é. Vocês são um grupo amorosos e dócil. Agora, há um homem aqui que pode acender a luz, e ele tem acendido a luz aqui. Ele acendeu a luz nesse mundo, porque é meia-noite, é hora das trevas. Mas ele acendeu a luz, e essa luz está acesa no mundo inteiro, com a mensagem do dia. Glórias a Deus pela mensagem, glórias a Deus pela mensagem. Nós somos livres desse mundo religioso, cultos de Caim. Você só aceita uma coisa se você quiser aceitar aquilo. Se você não quiser, você não aceita, você é livre. Hoje, quando estamos falando acerca de metodista, batista, presbiteriano, o mecânico-chefe está aqui.
o desenhista de sua palavra, sabe que ele é o mais acerca do que sabe ele mais acerca do que se necessita para o rapto. Ou sabe mais a igreja metodista, batista acerca do que é necessário? Ele é o desenhista e ele conhece as coisas. Os batistas, presbiterianos, nas organizações pentecostais, mas é através da palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. No meio das trevas, neste tempo escuro o qual estamos vivendo, tenho somente mais ou menos 5 minutos. No meio das trevas, quem trará a pequena noiva para fora? Quem sabe acerca disso, chefe planejador, ou se em todas as confusões, clarões, aqui estão os metodistas clareando em lado, os batistas, os presbiterianos, pentecostais, outros, como eu disse àquele padre, se todos vocês são a igreja original, vocês foram após a doutrina daqueles homens que se assentaram em Nicéia. Por que então vocês não têm o poder que eles tinham ali no começo? Por que vocês não fazem as coisas que eles fizeram? Disse, somos mais numerosos agora, nós vivemos em uma era suficiente. Eu disse, mas a palavra não muda, e ele diz, esses sinais seguirão aos tais em todas as eras, o céu e a terra passarão, minhas palavras nunca. Ele disse, você está falando acerca da Bíblia? E eu disse, sim, a palavra é Cristo. Nesse clarão, os metodistas mostram os seus batistas, mostram os seus, os presbiterianos seus, cada crente, cada um mostra. Vá às assembleias e olha o que eles têm. Aí está você de novo, vá aos batistas, olha o que eles têm, olha o que acontecerá com aquele pobrezinho coisa, mas ela está se formando e não se preocupa, ela estará lá, não se preocupa, ela estará lá do outro lado, e aguardamos isso pela graça de Deus. Um indivíduo esteve dizendo aqui mais ou menos uns 2 anos atrás, e ele estava lá no México, e eu tive uma reunião lá perto da caverna, e vocês já ouviram falar neles lá, o grande? Eles tomaram um homem e sua esposa, um grupo de crianças, e entraram nesse elevador, e foram até lá embaixo, no fundo da caverna, e quando eles chegaram lá embaixo, eles desligaram todas as luzes, e era escuridão da meia-noite, e eu clamei por fazer aquilo aqui nesse jardim, e uma vez lá no Colorado, eu e a minha esposa lá estávamos lá, e eles desligaram as suas luzes. Vocês colocaram a sua mão desse jeito, você não podia ver nada. Lá estava uma menininha de pé, e ela começou a gritar, gritando. E lá ela estava morrendo de medo, pois era muito escuro. Aquela pequena coisinha agarrava em qualquer lugar, tentando gritando pelo seu pai ou mãe em qualquer lugar, e ela simplesmente não podia entender aquilo, era tão escuro, e ela nunca tinha visto tal escuridão. E isto é mais ou menos o que é agora, isso é certo. Está tão escuro que você não sabe aonde ir. Você vai aos metodistas, vai aos batistas, vai aos presbiterianos, são todas as mesmas coisas. Você vê pessoas farisaicas, muitos lá fora são pessoas boas, em denominações, eu estou me referindo ao seu sistema, não às pessoas lá dentro, mas vocês vê, isto é o que elas estão comendo, diga a eles sobre isso, aqui na comida fresca, aquela menininha lá de pé, ela gritava, o mais alto de sua voz, quase aí esterismo, quase como a pequena noiva, mas você sabe, seu irmãozinho gritou e disse, irmãzinha, não temas, porque estava perto da luz, não temas, mamãezinha, há um homem aqui que pode acender a luz, e ele fez com esta palavra viva, não sabemos como ele vem, não sabemos quando ele vem, não sei nada sobre isso, mas ele está aqui, e ele pode acender a luz, como iremos sair disso, eu não sei, mas ele está aqui, e ele é o único que pode acender a luz.
Sim, Senhor, Ele é o único que é a luz. Ele faz a luz a si mesmo conhecida. Agora nota, se necessita de Cristo para ligar essas suas luzes, então toda a escuridão se dispersa, e Ele separa, e Ele está puxando a sua pequena noiva para fora. Tomarei um povo dentre os gentios por uma noiva. Para fora, tomarei um povo dentre os gentios para o meu nome. Qual é o seu nome? Bem, é metodista. Tomarei um povo para o meu nome de entre os gentios. Qual é o nome? Metodista, assembleiano, batista. Sou batista. Tomarei um povo para o meu nome. Qual é ele? Hein? Evangelho quadrangular. Arrumando evangelho de todo tipo aí. Qual que é mesmo? Tomarei um povo para pôr ali o meu nome. Que nome é esse? Católicos? Candomblé? Saravá? Tomarei um povo para pôr ali o meu nome. Que nome é este? Toda a família no céu e na terra toma o nome. Você sabe esse nome? Que nome é esse? Aleluia. Não é Jesus Cristo, é Senhor Jesus Cristo. Tem muito Jesus. Nós temos os dois irmãos na mensagem, chama Jesus no Jataí. O povo do Jataí gosta desse nome. Gosta desse nome. Nós temos dois irmãos, filho do irmão Antônio Porfírio e o irmão Jesus, né? Não é Jesus, Jesus é nome comum. Agora, se você fala Senhor Jesus Cristo, aí muda o assunto. Aí é Ele mesmo. Não tem outro Senhor Jesus, não, é Ele mesmo. Então, e tirarei de entre os gentios um povo para pôr o seu nome. Então alguém diz, nós somos a Assembleia de Deus. Não é esse nome, não. Não é esse nome. É o nome dEle. O nome dEle. Sim, Senhor, vindica a palavra e mostra que ela é a luz da hora. Assim que sabemos que Ele é a luz, porque Ele é a luz manifestando a si mesmo em carne. Como sabemos, Ele era a palavra de Deus feita a carne, o ver. A palavra de Deus estava mostrando a si mesmo e vindicando. Quando o Messias vem, o que faz ele? A mulher disse no poço, quando o Messias vier, ele fará as mesmas coisas. Tu deves ser profeta. E qual é a palavra anunciada essas coisas? E ele disse, sou eu que falo contigo. Glória a Deus. Recorde, em cada era o tempo das trevas, sempre teve a sua palavra para dividir a luz das trevas. E ele teve isso nos dias de Lutero, quando a Igreja Católica possuía tudo, e ele enviou Lutero com uma luz brilhando. Lutero separou a verdade das trevas. Quando os luteranos se encontraram enrolados, ele fez com João Wesley, e ele separou a luz das trevas nos dias dos pentecostais, quando os wesleyanos se encontraram todos, os metodistas colocaram todos, os batistas, os presbiterianos, e ele enviou a mensagem pentecostal para separar a luz das trevas. Ou os pentecostais voltaram para as trevas outra vez em suas organizações, tomou seus credos e coisa, e agora é a hora, tem vindo, para esta palavra ser vindicada. E ele enviou à luz a palavra manifestada, como ele fez no princípio. Porque nós vemos isto, que a palavra de Deus é vindicada. Todo mundo tem a palavra, como Balaão tinha a palavra, mas não tinha vindicação. Moisés tinha também a palavra, como Balaão tinha, mas Moisés tinha vindicação. Todo mundo diz que tem a palavra, mas Deus vindicou. A vindicação é a coluna de fogo. Deus vindicou. Compreende? Vê quem tem ouvido para ouvir, para quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Todo mundo diz que tem a palavra, mas aonde está a vindicação? A noiva está olhando para a vindicação agora. Micaías tinha a palavra tanto quanto Zedequias tinha. Abel estava cultuando a Deus tanto quanto Caim vindicou a Deus. Cultuava a Deus, mas Deus vindicou a de Caim, a de Abel.
Deus sempre vindica. É a hora, Deus vindica o verdadeiro, sempre há uma manifestação sobrenatural na coisa. A palavra, todo mundo tem a Bíblia está até na casa do Papa, o Papa tem, todo mundo tem a Bíblia, os feiticeiros usam a Bíblia, mas há um lugar em que há uma vindicação, e a vindicação é a coluna de fogo, é o assim diz o Senhor. Numa hora como essa, de tanto conhecimento os intelectuais, é tanto professor que levanta nessa era, é tantos missionários, é tanto pregador que se levanta, é tanto tipo de coisa, mas há uma vindicação nesse mundo. Deus mandou a sua palavra. Deus mandou a sua palavra. Eu estive lendo um livro de Billy Graham, por acaso consegui esse livro, mas que letra, como que coisa, o homem pega um versículo ali e faz um livro desta grossura, o homem tem gramática imensamente. Eu comecei a ler, tudo certinho assim, as coisas muito profundas, cientificamente, ele fala muito de medicina e de coisas assim, mas não era isso que eu estava procurando. Eu estou procurando pela vindicação, aqueles livrão grosso com um só versículo, mas quando eu peguei esses livrinhos finos aqui, glória a Deus, aleluias, peguei isso aqui, esse aqui é o que eu preciso, isso aqui é a vindicação dele. Eu vou encher minha cabeça de tonteria, de coisa assim? Não, a palavra Deus vindica para os seus filhos. Como nossa, vinde das gotas do orvalho, andemos na luz, nessa formosa luz. A misericórdia que brilha, resplandece em nosso redor dia e noite, Jesus é a luz do mundo. Andamos na luz, tal luz, a vinda das gotas do orvalho da misericórdia que brilha, resplandecente ao nosso redor dia e noite, Jesus é a luz do mundo. Com nossas cabeças inclinadas, quero saber quantos aqui gostaria de andar nesta luz, debaixo da liderança do Espírito Santo? A palavra vindicada hoje, o ver, a palavra que Deus prometeu hoje, o ver, a manifesta, não é aquele que ele era no princípio, ele era a palavra, o Filho nasceu. E ele era a palavra, ele era o Messias, e ele era a palavra vindicada. Deus falou no fim ao princípio, agora há uma palavra para esses dias, e ele está aqui vindicando aquela palavra no meio da confusão. As trevas e clarão, uma grande porção daquilo, parece como isto, mas não é, não prova se isso é. Jesus disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, por quem expulso a vós? Eles não os expulsavam, vê? Expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é vós chegado o reino dos céus a vós. Andemos na luz como ele na luz está. Vamos nos colocar agora em pé. Eu oro, Pai Celestial, que deixe esta mensagem filtrar profundamente no coração das pessoas, as quais estão presentes e que ouvirão estas fitas em qualquer parte do mundo. Faça com que a luz vermelha sobre a palavra semente e traga cada semente predestinada e que tem sido plantada aí fora em diversos corações e organizações, que eles vejam como Nicodemos, mesmo que eles tiveram que vir à noite, venham para esta luz, conceda isto, ó Pai. Faça com que saia esta grande rocha e que cortada da montanha Semão, ela resmagará esses reinos, gentil no chão, todos esses reinos, reinos espirituais, naturais, e a rocha cobrirá toda a terra, será uma purificação, aqueles a quem esta rocha esmagar, será moído como pó da terra, e aqueles que estiver sobre ela,
terão uma sólida fundação. Oh Cristo, permita que teu servo morra sobre esta rocha da palavra, Senhor. Permita-me parar como Davi e os guerreiros que sustentaram a Davi até o final. Permita-me sustentar esta palavra hoje, enquanto vejo que ela é sustentada pelas denominações. Está colocando ali em um pequeno refúgio, em um lugar, ó meu Deus, permita-me que, eu tenha força e coragem e o Espírito Santo para suportarmos, porque a hora está escurecendo. Permita-nos que sempre recordemos que o Senhor está presente para ligar a luz em qualquer hora em que o Senhor desejar. Ó Senhor, pode acender a luz agora, ó Pai. Então nós oramos como o Senhor diz, somos a luz do mundo. Permita, Senhor, que nossas luzes que estão ao teu serviço brilhe com fulgor para os outros, que eles possam ver a luz do Evangelho em que vivemos dia a dia, refletindo para eles a vinda de Jesus Cristo, como ele foi na terra, cheio de humildade e doçura, ainda a palavra sendo vivida através dele. Permita isto, ó Pai, pois estamos olhando para ti.